As adaptações, elas têm que... Enfim, elas têm que... É sempre o que acontece. É sempre. Elas têm que... Bom, gente, durante o Veda, eu fiz um vídeo sem as meninas falando sobre autores não traduzidos e eu usei como exemplo o André Aciman. Visto que nesse vídeo eu tive diversos comentários pedindo um vídeo mais elaborado sobre Call Me By Your Name, eu resolvi, entendeu? Que nem Maria Antonieta, dar-lhes os brioches. Eu não vou falar muito sobre o Aciman porque, como eu disse, já tem um vídeo aqui em que eu falo do Aciman e falo um pouco da trajetória dele. No nosso blog tem resenha de 2 livros do Aciman. Ao longo da vida vão ter mais resenhas de outros livros do Aciman, que tô correndo aí na vida, não tá dando tempo de ler tanta coisa que eu queria estar lendo. Mas hoje eu vou falar especificamente só sobre Call Me By Your Name, que eu devo dizer pra vocês que eu já li esse livro 3 vezes e ele permanece sendo um dos melhores livros que eu já vi na minha vida. E não tanto apenas pela temática, até porque não é uma temática incomum, o que é incomum em Call Me By Your Name, que eu acho que não deveria ser, não deveria chamar tanta atenção assim, é que é um romance entre 2 homens. Não é a primeira vez que se conta uma história de amor, mas ao mesmo tempo ele é tão bem escrito e ele traz tanta coisa dentro do livro. Assim, dá pra ver aqui, ó, o livro, o meu livro, ele é todo marcado. Inclusive, eu li primeiro em e-book e eu tive que comprar o livro físico pra poder fazer essa minha graça, né, pra poder marcar o livro todo. Ele não é traduzido, ele não tem tradução aqui pro Brasil. Algumas pessoas esperam que ele seja traduzido ainda esse ano. É a expectativa, já que vai ser lançado o filme em novembro de 2017, né? Novembro desse ano. O filme vai ser lançado nos Estados Unidos. A previsão é que a adaptação de Call Me By Your Name saia aqui, direto em DVD. E não vai pro cinema? Nossa, que absurdo, sério. Momento de indignação no pano. Por que não vai pro cinema? Eu gostaria muito que fosse pro cinema, muito embora essa seja uma adaptação que eu tô com muito medo de assistir. Porque é um livro do qual eu gosto muito. Porque, enfim, as adaptações, elas têm que ser pensadas para um grande público. Então, às vezes, a obra acaba perdendo um pouco da sua força. Eu li no Estadão, se eu não me engano, que a previsão é que seja lançado aqui no Brasil em DVD, porque a Sony tem como política de não lançar no cinema, porque depende-se um gasto maior justamente para ser lançado no cinema, que você tem todo o gasto de publicidade, você tem todo o gasto enfim, né, de distribuição, blá 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 blá, de filmes considerados artísticos. Eu não sei muito bem o que isso aqui tem de artístico. O que eles quiseram dizer com artístico aí que são filmes que não são do agrado do grande público. Então eles estão dizendo que no Brasil as pessoas não pagariam pra ver a história de amor entre 2 homens. Mas o bom é que a gente tem Netflix. Quem sabe sai no Netflix antes mesmo até de sair em DVD. Anywho, vamos falar do livro. Eu tô falando o tempo todo aqui história de amor pra dar uma simplificada e você entender mais ou menos que o protagonista do livro vai ter um relacionamento afetivo, sexual com o Oliver. Vou contar a história do livro. O Hélio é filho de um professor universitário, né, de um intelectual. Eles têm uma casa na Itália, na qual eles passam o verão, e geralmente o pai do Oliver recebe um aluno de pós-graduação, e esse aluno de pós-graduação vai receber orientação, vai fazer contato, enfim, em troca, geralmente, de ajudar o pai do Hélio em algumas tarefas. E ele ganha como? Casa, roupa, comida. Eu queria também. Gente, eu também tô fazendo pós-graduação, tá? Se alguém quiser me oferecer uma casa na Itália pra eu ficar contando papel, adoraria escrever a minha dissertação no verão italiano, entendeu? Uma casa de frente pra praia. De repente até você para de ser escrota. Ridícula. Tô só te vendo. O sujo não fala do mal lavado, hein? Até me perdi aqui, E o aluno escolhido daquele ano, que é no meio da década de 80, pelo que a gente entende aqui do livro, é o Oliver. E o Oliver e o Hélio começam
depois da metade do livro, esse relacionamento. Mas é um livro sobre identidade. Eu acho que prioritariamente é um livro sobre identidade. Como toda obra do Aciman. Pro Aciman, a identidade é um tema importante. É um tema que ele trabalha em toda a obra dele. Desde Call Me By Your Name, que se eu não me engano é o primeiro romance dele. O Aciman teve outras obras publicadas, tanto acadêmicas quanto ensaísticas. Mas se eu não me engano, Call Me By Your Name foi o primeiro romance publicado dele. Em Call Me By Your Name isso não é diferente. O Hélio e o Oliver têm uma relação simbiótica quase. E o título do livro não é à toa. Call Me By Your Name, porque eu sou você e você sou eu. O Oliver é o Hélio no futuro e o Hélio é o Oliver no passado. Tem uma simbiose, tem uma relação de identidade dentro do relacionamento deles que não é explícita enquanto relacionamento, mas é explícita enquanto estratégia ficcional. E eu acho isso absolutamente incrível. Eu acho que é um livro que eu tava conversando com as meninas agora, eu acho que é um livro que você tem que parar pra ler. Porque ele tem muita coisa dentro dele, é um livro muito rico. Fora que é um dos livros mais sensuais que eu já li em toda a minha vida. E sensuais, que eu digo, não é só no sentido de sexo. É sensual de sensorial mesmo. Um rapaz no meu Facebook, que inclusive é um dos nossos seguidores aqui, espero que você goste desse vídeo, porque você foi uma das pessoas que pediu o vídeo. Eu conversando com ele, e ele falou que pra ele é o Hélio. Enquanto você lê o livro, você tá habitando a pele do Hélio. Isso é uma coisa muito difícil de fazer na literatura. Porque, de certa maneira, você cria uma distância entre o personagem e o leitor por meio de um narrador onisciente. O narrador do livro é o Hélio, e isso não é despropositado. É o Hélio justamente porque você vai descobrindo as coisas à medida que elas vão acontecendo. Mesmo que seja um livro que se propõe ser memorialístico. Porque, em teoria, o Hélio tá narrando as memórias que ele tem daquele verão durante o livro. Não fica muito claro aqui se ele tá narrando essas memórias porque ele encontra o Oliver novamente. Você vai ter que ler o livro e chegar às suas próprias conclusões. Mas ele tá narrando as memórias dele e, ao mesmo tempo, você sente que você tá vivendo aquilo junto com o Hélio. Durante o período de leitura, você é o Hélio. E é incrível como ele consegue fazer esse trabalho de memória. Trazer a memória para o presente, trazer a memória enquanto constituinte da nossa existência, da nossa identidade, da nossa personalidade. Porque é justamente isso que ele está colocando aqui. Call Me By Your Name é uma história de um relacionamento lindo. Por mais que não seja um relacionamento convencional. E não é não convencional, não, porque eles são dois homens, tá? Isso vocês vão ter que ler, porque eu não posso contar muito do que acontece no livro, porque senão as pessoas vão reclamar de spoiler. É um relacionamento não convencional pela maneira como ele acontece, pela maneira, enfim, como ele se desenvolve. Mas é a história de um relacionamento lindo, sim, mas esse livro tá falando de memória, ele tá falando de identidade, ele tá trabalhando isso de uma maneira absolutamente gostosa. É uma pena que ele ainda não tenha sido traduzido para o português. Mas ao mesmo tempo também eu fico pensando, se ele for traduzido para o português, se a gente vai conseguir manter a fluência do Aciman, porque o Aciman eu acho... Hã? Pede pra Marina. Olha, eu gostaria que fosse a Marina, até porque se ela fuder com o livro, eu enfio a mão na cara dela. É fácil. É fácil resolver se ela fuder com o livro. Sem endereço, telefone, conheço os pais, entendeu? Eu acho, rapidinho. Você não estraga o Aciman não, pra você ver o que eu faço com a tua cara. Eu gostaria de falar mais. Mas eu acho também que esse é um livro que ele deve ser lido e não falado. Porque eu não tenho como explicar muita coisa pra vocês sobre o livro, porque eu vou acabar contando. Muito embora eu acho que esse é um livro que não importa, eu posso contar tudo pra vocês aqui, que vocês ainda assim têm que ler. Porque o Aciman consegue fazer umas interseções entre assuntos mais macro e o indivíduo, que são absurdos. E se você me perguntar, esse livro é um livro sobre identidade. Eu acho extremamente ousado o fato de que ele usou o sexo pra falar sobre identidade e memória. Tá? Se vocês gostarem, deixa o comentário de vocês aqui, deixa o like de vocês aqui.
A gente pode continuar discutindo. Eu não me importo de falar sobre Call Me By Your Name em nenhuma situação da minha vida. Se você leu, deixa a sua opinião aqui. Se você ainda não leu, fica ligado no que ele tá te dizendo. Assim, procura ver um pouco mais além daquilo do que aquilo que tá acontecendo. Eu vou deixar aqui o link para vocês comprarem na Amazon, quem ainda não leu o livro. Tem disponível um e-book e físico. Você não tem nenhum custo adicional e você ainda ajuda a gente a tomar um cafezinho aqui no fim da gravação, tá? Um beijo!